Olá, sejam bem-vindos a mais um tema. Hoje vamos falar sobre a parte profissional, a parte de vendas, a parte de marketing. Você que é profissional de saúde, porque você não deve focar em novos pacientes. Todos nós que trabalhamos de uma forma ou de outra, a gente está o tempo todo tentando passar que a outra pessoa do outro lado se sinta seguro com a gente. E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje. E eu coloquei esse título aí, o que você não deve focar em pacientes novos, a gente já vai entender daqui um pouquinho, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou paranaense, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade que chama Toledo, mas eu morei muitos anos em Curitiba e fiz minha faculdade de fisioterapia em Curitiba, fiz minha pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa também em Curitiba. Depois trabalhei como socorrista em ambulância, fiz um aperfeiçoamento na China em 2004. Depois fiz outras técnicas, a microfisioterapia, nova medicina germânica, técnicas transgeracionais, etc. Até eu criar a minha técnica, chama terapia sintrópica, que é uma técnica baseada na neurociência, baseada na nova medicina germânica, baseada em transgeracional, para poder tratar o paciente, principalmente na doença crônica. O foco é a doença crônica. E eu, por mais de 9 anos, eu tive clínicas no Paraná, eu tive 2 clínicas, eu com a minha irmã, depois eu fiquei com uma clínica somente, e depois acabei vendendo a clínica, enfim, mas eu tenho muita experiência nessa parte de empresa na área da saúde. Eu fiz uma MBA em pós-graduação em MBA na área da saúde também, então eu vou poder falar muito para vocês aqui dessa área que eu vejo muito nos meus alunos, que eu dei aula durante 15 anos seguidos em pós-graduação, diversas áreas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, veterinários, enfermeiros, educadores físicos e tal, e eu posso falar muito sobre essa área da saúde. E essa área administrativa é a parte gerencial. Então, vamos começar o seguinte pensamento. Dentro da sua profissão, não interessa qual, mas eu acredito que você seja também da área da saúde. Se veio aqui, provavelmente essa área da saúde é importante para você. Todo mundo que trabalha, principalmente você que está na área da saúde, vamos dividir assim, a sua área profissional em 3 partes. A sua área técnica, se você é fisioterapeuta, com o que você trabalha? Vamos supor que você trabalha com osteopatia. Então, a tua área técnica, o que você entende é osteopatia. Essa é a parte técnica da coisa. Na tua profissão, além da área técnica, você tem a área gerencial, a área administrativa. Você tem que gerenciar o seu tempo, você tem que gerenciar a sua agenda, você tem que gerenciar o consultório que você atende, a clínica que você atende, o hospital que você atende, etc. Você tem que gerenciar o seu dinheiro que entra e sai. Então essa é a parte administrativa gerencial. E a outra parte profissional é a parte de marketing, de comunicação. Como que você se relaciona com o seu cliente, com o seu paciente? Como que você se relaciona com o convênio, se você tem ou não? Como que você se relaciona com a família desse paciente? Como que você se relaciona com as empresas que você atende? Você faz ginástica laboral, por exemplo. Então essa parte de estratégia de comunicação. É a sua comunicação, se você tem outdoor na cidade, se você tem panfletos, se você vai na rádio, se você vai numa TV, se você tem um canal no YouTube, como que é a sua comunicação dentro da sua profissão? As pessoas te conhecem ou você que conhece as pessoas? O mais importante é as pessoas te conhecerem, a sua autoridade, que vem muito da sua comunicação. Então, esse triângulo, a tua parte técnica, a sua parte gerencial administrativa e a sua parte de comunicação e marketing, isso é importante você entender essa dinâmica para você saber se você vai estar crescendo ou não na sua profissão, vai atingir o sucesso que você quer ou não. Primeiro a gente tem que entender o conceito de sucesso. O conceito que eu vou usar aqui é um conceito muito simples. Sucesso é
conseguir aquilo que você quer. Não interessa o quê. Sucesso é conseguir aquilo que você quer, que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você já conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. Basta você aceitar o que você tem. Verdade? Então, é diferente do sucesso. O sucesso é atingir algo que você quer. Por exemplo, você quer um cafezinho agora e alguém te traz, você obteve sucesso naquilo. Você entendeu? Você quer atender e ganhar no mínimo 10 mil por mês líquido e você consegue atingir isso, você obteve sucesso financeiro naquilo que você queria. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Só que o sucesso vai depender muito dessa dinâmica da tua parte técnica, a sua parte administrativa, a sua parte de comunicação. Gustavo, tem algum ponto desse que é mais importante? Tem. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas. Tá? As pesquisas mostram, lógico, o ideal é como se fosse um banquete. Sabe um banquete, um banquinho de 3 pernas? Você tirar uma, você cai. Para você ter equilíbrio e sucesso profissional, você tem que ter um equilíbrio entre o que você entende de técnica, o que você consegue fazer na parte administrativa gerencial. Tem gente que consegue administrar o que ganha, torra mais do que ganha, e a parte de comunicação. Você, igual eu, já conheceu pessoas onde a técnica, a pessoa era fraquinha na técnica, tinha poucos cursos, não tinha feito especializações, nada disso, era fraquinha na técnica, mas ganhava muito dinheiro, tinha muito paciente, muito cliente. É verdade ou não é? Em todo lugar você vê isso se repetindo. A pessoa que não é tão boa na técnica, ela não tem tanto resultado, mas ela atende muita gente, ela ganha muito, ela tem agenda lotada. Por que isso acontece, Gustavo? Provavelmente, dos 3 pontos ali, o mais forte dela é a parte de comunicação. Ela se comunica muito bem. Então, se eu fizer uma pesquisa, qual o melhor advogado da cidade que você tem? Se eu fizer uma pesquisa, você vai ver. O melhor advogado da sua cidade não é o que entende mais de leis, não é o que sabe mais de direito. Não é a parte técnica. É a comunicação, é aquele que se comunica melhor com os clientes dele, é aquele que se comunica melhor com os colegas dele, advogados, promotores, juízes, é aquele que se comunica melhor. Qual é o melhor médico da sua cidade? Você vai ver que não é o que tem mais resultado e entende mais de medicina e tal. Não. É o que se relaciona melhor, que se comunica melhor com os pacientes dele. Por que eu estou começando por aí? E o tema de hoje, por que não focar em pacientes novos? Porque eu estou preparando a base, o terreno. Eu vou colocar o teto lá no final. E é no final que você vai entender por que não focar em pacientes novos, que é um erro. Então, primeiro a gente está entendendo a estrutura. A estrutura profissional nossa depende da nossa técnica, depende da nossa administração, depende da nossa comunicação. Tem gente que fica fazendo, vou fazer mais um curso, vou fazer mais um curso, vou fazer mais um curso, e não consegue alavancar em termos financeiro, de sucesso, de evolução, autoridade profissional. Porque ela acha que é na parte técnica que ela vai revolucionar, e não é. É na parte de comunicação. E aonde fica a administração, Gustavo? A administração é muito importante. Tem uma frase que está relacionada ao título dessa live de hoje. A frase é o seguinte, quero que você abra os ouvidos, que isso que vai ser da minha boca é muito importante. Você só consegue gerenciar aquilo que você consegue mensurar em números. Você só consegue gerenciar, você só consegue administrar aquilo que você consegue mensurar. Então, se você não consegue mensurar algo, eu posso te falar que aquele algo está sendo mal gerenciado, mal administrado. Se eu perguntar para você, quanto
quantos ml de água, quantos litros de água que você toma por dia? Você já fez o cálculo certinho? Você já pegou um copo, mediu e começou a fazer para ver? Você vai levar um susto, como eu levei. Eu achava que bebia pelo menos 2 litros de água por dia e não. Bebia menos de 1 às vezes. Tem paciente que não chega a 1 litro de água por dia. Fala, Gustavo, nossa, mas eu não tinha ideia. Não tinha ideia porque o tomar água, você acha que você está tomando água o suficiente. Só que você nunca parou para medir, mensurar em números. Isso é tudo na vida, tá? O seu treino que você faz, as medidas corporais que você tem, o percentual de gordura, os seus exames, o que você atende todo dia, o número de pacientes. Se eu chego para uma pessoa, fisioterapeuta, médico, que trabalha na área da saúde, e eu pergunto assim, quanto você já pegou todas as fichas dos seus pacientes aí? Você fez quantos por cento de mulheres você atende? Quantos por cento de mulheres você atendeu nos últimos 6 meses? Nesse mês? Sabe me dizer ou não? A pessoa provavelmente não sabe. Ela acha que ela tem uma ideia. E aí quando ela vai fazer a medição, o mensurar, ela leva um susto. E ela começa a perceber que o foco dela estava errado. Por quê? Porque ela não conseguiu mensurar. E se ela não mensurou e mediu, ela não consegue gerenciar. Então, a gente só consegue gerenciar, administrar algo que a gente consegue medir. Então, você não consegue medir, por exemplo, felicidade. Porque felicidade não pode ser mensurada. Olha só que interessante. E aí começa a dificuldade. Mas o tema de hoje vai mais para a área administrativa, é isso que é o foco nosso. Então eu falei um pouquinho sobre a parte técnica, estou falando da parte administrativa, já falei um pouco da parte de comunicação, que a comunicação eficaz. Não é só falar, tem gente que fala muito. É a comunicação eficaz. O que é eficiência? E o que é eficácia? Então vamos lá para conceitos. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Eu posso fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença que faz? Nenhuma. É a nossa velha burocracia, não é verdade? Então, aconteceu um incidente há muitos anos atrás, naquela época que geladeira, ela tinha uma maçaneta que trancava as geladeiras das nossas avós. Talvez você já viu algum modelo daquela, parecido com aquelas geladeiras antigas americanas. Ela tinha uma maçaneta e aquela maçaneta tinha uma trava. E não existia esse bater e ter uma borracha com imã, não existia isso. Existia uma porta que tinha uma maçaneta e essa trancava, essa é a geladeira. E aí o que aconteceu? Aconteceram uns incidentes onde as crianças iam brincar lá nos Estados Unidos, ia lá pro basement, pro porão da casa, brincar de esconde-esconde, se escondiam dentro da geladeira. A geladeira, a porta batia, trancava, e ela não tinha a maçaneta de dentro para fora, porque comida não abre a geladeira, né? A maçaneta só era lá. Então batia e trancava, e a criança morria asfixiada dentro da geladeira. E aconteceu muito isso nos Estados Unidos, e eles começaram a ver uma solução para aquilo. E aí eles inventaram uma geladeira que tivesse maçaneta do lado de dentro para fora também. E a hora que estava tudo pronto para fazer isso, e colocaram as geladeiras com as maçanetas de dentro para fora para treinar as crianças no jardim da infância, chegou um camarada e falou, não, para, não precisa nada disso. É só você colocar um imã. Quando a porta bater, ela fecha. E se você quiser abrir, tiver alguém dentro, é só encostar e empurrar que ela abre. E aí falaram, não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças. E daí o cara falou, mas ensinar o quê? Se não precisa. Para que vai gastar tempo, dinheiro, energia instalando uma maçaneta? É mais dinheiro colocado e tal, do que você simplesmente colocar um imã, que é muito mais barato
muito mais rápido e muito mais seguro, porque a maçaneta lá de dentro também pode quebrar, você não abre. Então isso que a maçaneta podia ser muito eficiente, muito bem feitinha e tal, mas não precisa ser feito, né? Que diferença que faz? Nenhuma. Então, o que eu estou falando aqui não é ter uma comunicação rebuscada, falar palavras chiques para o paciente, falar em linguagem técnica, que essa é a pior coisa que você pode fazer para o seu paciente, é falar linguagem técnica. A linguagem técnica, o paciente não entende. É que nem quando você vai num advogado. Se você não é da área de direito, você já percebeu quando você precisa de um advogado, as primeiras vezes que você foi num advogado, você chegou lá e ele começou a vomitar aquela linguagem jurídica e você ficou perdido, e quando você chegou em casa, tua família preocupada, falou, e aí, o que o advogado falou? Puta, eu não entendi muita coisa. Eu acho que eu tô full, viu? Porque ele não entendeu a linguagem. Ele colocou toda aquela linguagem técnica que o advogado está acostumado. O médico, o profissional da área da saúde é a mesma coisa. Você já imaginou um idoso com 75 anos de idade, que não tem conhecimento nenhum na área da saúde, ele vai com uma dor, com um sofrimento na lombar, e você começa com essa linguagem toda técnica, falando em disco, falando em osteófito, falando em ciático, ele não entende nada disso. Ele não vai entender o que ele tem, ele vai chegar em casa perdido. A família vai pedir, e aí, como é que foi lá no fisioterapeuta? E aí, como é que foi lá no fulano? Eu não sei, eu não entendi o que ele falou. E a pessoa sai de lá, por quê? Porque a linguagem foi muito técnica. Qual é o momento de usar a linguagem técnica? O momento de usar a linguagem técnica é na hora que você está num congresso, está apresentando algo para os seus colegas profissionais, somente. Quando você está conversando com outro colega profissional, somente. Agora você está ali no teu dia a dia, com o seu paciente, você falar uma linguagem técnica é um absurdo. É o que está na Bíblia. Você tem que falar a linguagem do seu receptor, senão você está a falar aos ares. Está até na Bíblia isso. Você está a falar aos ares. Ou seja, você não está usando comunicação eficaz. Você está usando uma comunicação eficiente, bonita, chique, mas que não é eficaz, não faz o que é preciso ser feito. Se o seu paciente não está fazendo o que você está sugerindo ele fazer, é porque a sua linguagem está com algum problema. A sua comunicação está com algum problema. Isso em tudo. No casamento é a mesma coisa. Separação. Sabe quando existe separação? A separação existe quando não tem uma comunicação eficaz. Quando você perde a habilidade de negociação, de comunicação. Desde o primeiro dia do seu relacionamento. Escondeu informação, falou de uma maneira com que o outro não entendeu. Tudo isso tem a ver com uma comunicação ineficaz. Guerra é por comunicação ineficaz. Separações amorosas é por comunicação ineficaz. Ah, mas ele me traiu, não foi comunicação ineficaz, Gustavo? Não foi. Lógico que foi. Porque se você tivesse se posicionado no primeiro momento que você visse uma pequena coisa e tivesse clara a sua comunicação e a sua postura diante de certos cenários, não teria acontecido. Provavelmente não. Então a gente falha, mas isso é normal e tudo bem. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, é um aprendizado. Relacionamento amoroso é um aprendizado. Comunicação com o paciente é um aprendizado. E a gente já vai chegar o porquê não focar em pacientes novos. Eu falei no começo da live sobre o triângulo da profissão. A sua parte técnica, a sua parte administrativa. Estou falando um pouquinho da comunicação e principalmente comunicação eficaz. E agora nós vamos entrar num outro assunto. O foco antes de ser o novo paciente, primeiro tem que ser a tua missão de vida. A missão de vida. E a missão de vida nunca pode ser dinheiro, sabia? Não tem nada errado com dinheiro. O dinheiro é necessário. Enquanto a gente tiver que pagar aluguel no começo do mês, enquanto você tiver que pagar o seu alimento, enquanto você tiver que pagar a sua sobrevivência, quer queira, quer você não queira, o dinheiro é importante sim. Mas o foco nunca pode ser ele. O dinheiro tem que ser consequência
da tua missão de vida. Mas, Gustavo, como que eu descubro minha missão de vida? E a Marisa está falando aí, sou enfermeira, faço aurículo. Qual é a minha missão de vida? Existe uma técnica que eu já vou explicar como que ela funciona. Mas antes da missão de vida, porque é a missão de vida sua bem feita, eficaz, quando você focar 100% nela, que vai atrair, o dinheiro vai ser uma consequência. E se vai ser paciente ou novo ou não, a gente já vai ver a importância dela, certo? A sua missão de vida, ela tem que estar alinhada com as suas qualidades. Tem gente que chama de dom, tem gente que chama de talento e tal. São as suas qualidades. A pergunta é, quero que você pegue um papel, escreva essa semana aí. Quais são as suas 5 principais qualidades? O que você faz naturalmente, melhor que a maioria, que você não precisa colocar força para fazer? Quais são suas qualidades? Quais são os seus talentos? O que você é bom? Não é aquilo que você gostaria de ser, é aquilo que você faz naturalmente. Vou dar um exemplo. Você perguntar para mim, Gustavo, quais são suas 5 principais qualidades? As minhas 5 principais qualidades são, primeiro, eu sou muito intuitivo, minha intuição é muito forte. Segundo, eu sou muito perceptivo, consigo reparar, perceber detalhes muito rapidamente. Terceiro, eu sou um bom comunicador. Então, comunicação é uma coisa que é uma qualidade minha. Quarto, eu sou muito pragmático. O que é pragmático? Eu sou muito objetivo. Eu não gosto muito de blá blá blá, eu gosto de ver as coisas na prática. E quinto, eu sou muito idealista. Ou seja, eu defendo as minhas ideias com muita veemência. Essas são minhas 5 principais qualidades. Agora eu pergunto, quais são as suas? A maioria das pessoas não sabe na ponta da língua. Se eu perguntar os defeitos, quais são os teus principais defeitos? A pessoa vai falar na hora. Eu sou pouco indeciso, sou ansioso, sou ansiosa, etc e tal. Mas não quero saber o que você é o ponto fraco. Eu quero saber o ponto forte. Qual é o seu ponto forte? O que você faz naturalmente melhor que a maioria? Entendeu? É importante você escrever, não só pensar nisso. É importante você escrever e ver fora de você. Isso já dizia os chineses, tá? Quando você materializa, quando você cristaliza na matéria, ou seja, você escreve, você decodifica de uma maneira muito mais forte do que só você pensar no assunto. Então, escreva quais são, em forma de pergunta, quais são as minhas 5 principais qualidades. Coloque ali o que você acha que é. Em cima dessas 5 principais qualidades, vai vir a sua missão de vida. Então, eu vou fazer um desafio para você. Tem uma técnica que você pode fazer. Você vai fazer por 21 dias seguidos, à noite antes de dormir. À noite antes de dormir, você vai se perguntar em voz alta, antes de dormir, a seguinte pergunta: qual é a minha missão de vida? Qual é a minha finalidade de vida? Para que eu vim na Terra? Faz a pergunta e deixa rolar. Entendeu? Deixa rolar. Isso durante a noite o teu cérebro vai começar a buscar a informação lá no inconsciente. Existe a técnica do copo d'água, que está no meu Reels, provavelmente está no meu Reels, depois você dá uma pesquisada aí. Não vou falar agora sobre ela, ela é bem rápida, depois vocês procuram lá, tá? Que a técnica do copo d'água também pode te ajudar. Então você tem que descobrir sua missão de vida. Vai demorar um tempo, às vezes leva meses, às vezes leva anos. Mas quando você sabe para que você veio no planeta Terra, quando você tem certeza o que você é bom, quando você tem certeza das suas qualidades, quando você tem certeza da missão de vida e finalidade de vida que você está fazendo, as coisas começam a surgir de uma maneira muito mais forte. Eu já vou chegar no porquê não focar em paciente novo. Eu já vou chegar lá, que é o que menos importa agora. O mais importante é fazer essa base. Então vocês entenderam, toda profissão você tem um triângulo. Nós temos a parte técnica, o que você faz. Nós temos a parte administrativa, como você gerencia o seu tempo.
como você gerencia a sua vida. A dica é, você não estudou para isso, você não entende nada de administração. Você é zero à esquerda em administrar e gerenciar, contrate alguém. Pague, invista, não é gasto, é um investimento. Você tem que ter no seu consultório, na sua vida particular, na sua carreira, na sua vida, você tem que ter pessoas que trabalham para você junto também, que sejam parceiros, não necessariamente sócios, porque sociedade é muito complicada, tá? As pessoas invadem o limite do outro, etc, e não é bom. Agora, quando você tem parceiro, quando você tem terceirizados, parceiros, a coisa funciona, parece muito melhor, porque existe um limite, ó, você vai só até aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 4 pessoas que trabalham na minha parte de marketing e administração. Eu preciso, porque primeiro que eu não tenho tempo, segundo que eu não entendo tão bem como a outra pessoa. Por isso que você delega. O que é delegar? Delegar é entregar para alguém para desocupar o seu tempo. E às vezes entregar para alguém que vai fazer até pior que você. Não tem problema, entendeu? Tem área que não tem tanto problema. Agora, lógico que você vai delegar a administração, não pode ser pior que você, tem que ser melhor. Então, eu tenho 4 pessoas que trabalham para mim, administrando a minha agenda, o meu tempo, a minha comunicação, o meu marketing, porque não dá tempo de fazer tudo. E hoje você tem 2 vidas, né? Você tem a vida sua pessoal e você tem a sua vida virtual. E tem matérias de revistas empresariais que estão mostrando que em 5 anos, só 5, eu acho que até menos, em 5 anos, o profissional que não estiver online, o profissional que não tiver um site ou um aplicativo, alguma coisa no virtual, ele não vai existir profissionalmente, sabia? Isso é uma estatística, estudos mostrando, de futurólogos que estudam administração, mostrando que profissional daqui 5 anos, que não tiver no virtual, que não tiver alguma coisa sua no virtual, ele não vai mais existir, porque hoje já é assim. Eu tenho muito paciente, eu atendi, por exemplo, um paciente de São Paulo, atendi um paciente do Peru, atendi um paciente de Santa Catarina, nunca me viram na vida, ouviram falar. Tem gente que não ouviu falar, pesquisou no Google, caiu nos meus vídeos do meu YouTube, gostou, teve credibilidade, teve confiança e veio ser atendido por videoconferência. Então, você tem que estar existindo virtual também para poder você existir. E agora vamos falar um pouquinho sobre o título que eu coloquei. Nós falamos sobre o triângulo da profissão, nós falamos sobre a parte de administração, comunicação, nós falamos sobre a parte de missão de vida, o foco é a sua missão de vida, não é dinheiro. O dinheiro vem como consequência, tá? E o foco também tem que ser naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Toda vez que você focar naquilo que você não quer, é como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Vou falar de novo. Toda vez que você foca naquilo que você não quer, é como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Quando você fala assim, eu não quero doença, você pensa em doença. Eu não quero desemprego, você pensa em desemprego. Eu não quero ganhar pouco, você pensa em ganhar pouco. Então, o que você tem que focar é justamente, totalmente ao contrário. É você focar no antônimo disso. Ou seja, você focar no positivo. Quando você vai diante de um juiz e ele vai casar as pessoas, o juiz não diz, de agora em diante, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Ele não fala isso. De agora em diante eu declaro que vocês estão casados. Então é no positivo.
Quando você foca em algo, você tem que focar no positivo, naquilo que você quer. E quando você escolhe algo que você quer, você tem direito de escolher 3 qualidades. Mais que 3, eu ensino meus pacientes assim. Mais que 3 qualidades, por exemplo, você quer um relacionamento amoroso. A mulher quer um homem, um relacionamento amoroso. E ela quer um cara bonito, um cara que tem estabilidade financeira, um cara que tenha casa própria, um cara que seja parceiro, um cara que seja fiel. Opa. Tá querendo muita coisa. Ou a pessoa tá solteirona. Quem quer mais do que 3 qualidades daquilo que ele quer? Ou num relacionamento amoroso, por exemplo, ou tá solteiro, ou tem um amante. Por quê? Porque 3 qualidades vai ser nenhum e o resto vai ser com os demais. Porque o cérebro, ele não consegue focar mais do que 3 coisas ao mesmo tempo. Então, se você não consegue ficar focado, imagina o universo que vai trazer o que você deseja. Você quer comprar um carro? Quais são as 3 principais qualidades desse carro? Você quer trabalhar numa área, numa clínica? Quais as 3 características dessa clínica? Você quer pacientes? Quais as 3 características de paciente que você quer? Você entendeu? Esses dias eu tratei uma paciente, onde ela ficou me reclamando, no meu trabalho tem muita inadimplência, eu não dou conta. As frases que ela usava é isso: eu não consigo mais dar conta, eu não dou conta, tem muita inadimplência, pandemia, muita inadimplência, eu não dou conta. Ela ficava repetindo mentalmente e falando o tempo todo que tinha carência. Ela não dava conta, números, ela não dava conta. Tinha muita inadimplência e o foco dela estava na inadimplência, o foco dela estava em não dar conta. Olha só que interessante. Eu falei, nós vamos fazer totalmente ao contrário. Se o teu foco está sendo você não querer inadimplência, teu foco vai ser o antônimo disso. É o foco do que você quer. O que você quer? Eu quero que as pessoas paguem em dia. Então fique focada nisso. Pagamentos em dia. Todo mundo paga à vista. Todo mundo paga em dia. No meu trabalho, olha só que interessante. Eu sempre foquei nisso. Quando eu tinha clínica e atendia convênio, atendia acupuntura, convênio começava a atrasar. Quem tem convênio, trabalha, tem clínica, sabe do que eu estou falando. A famosa glosou. E ficou para daqui 15 dias, daqui 20 dias. Quando vê, tá pagando de 2, 3 meses atrasado. E começou aquilo lá. E começou o hábito de convênio paga atrasado, paciente no particular paga atrasado, não paga atrasado. No momento que eu mudei, falei, chega, agora o meu foco é pagamento à vista, pagamento em dia. Pronto. Eu posso contar nos dedos, desde 2007, o paciente que me pagou na época em cheque. Eu posso contar nos dedos. O paciente paga tudo à vista. Entendeu? Não tem essa de parcelar. Eu nem abro essa oportunidade de parcelar, de pagar não sei quantas vezes, etc. Não, o pagamento é à vista. E dependendo do paciente, o pagamento é até antecipado. Você tem que fazer isso, porque o teu tempo vale dinheiro. Olha só que importante. O teu tempo vale dinheiro. Se o paciente não te conhece, ele vai vir a primeira vez, você tem que dar um crédito para ele, que ele vai cumprir o horário e vai vir. Certo? Você tem que dar o crédito para o paciente. O paciente não veio, é no particular. Você tem aquele horário para ele. O paciente não veio. 10 minutos antes, 20 minutos antes, ele ligou dizendo, aconteceu imprevisto, não vou poder vir. Tudo bem? Pode ter imprevisto. Ok. Você não tem ninguém para colocar naquele horário. Pronto, você perdeu o dinheiro. Você perdeu aquele horário. Seu trabalho você perdeu. Você não tem como voltar no tempo. E aí, se não se posicionar e não fizer nada daqui em diante, pode ser que a segunda vez ele faça a mesma coisa, a terceira a mesma coisa. Sabe como é que funciona comigo? A primeira vez eu dou crédito. Tudo bem, pode ter um imprevisto. Na segunda vez, a secretária avisa. Olha, a primeira vez o senhor não veio.
O Dr. Gustavo estava ali esperando você, ele tem o horário dele, você tem o seu horário que vale dinheiro, etc e tal. Então, nessa segunda vez, o senhor vai pagar adiantado para confirmar o seu horário. Se o senhor não puder vir, o senhor tem 24 horas para poder dizer, ó, não vou poder vir. Caso contrário, aquele valor vai ser debitado como se você tivesse feito a sua sessão. E é assim que tem que funcionar. Para você, para mim, para quem trabalha com serviço, para quem usa o tempo, e você que trabalha com particular, eu sugiro que você veja isso. E agora vem o fechamento, que nós estamos com 40 minutos, eu vou falar. Porque o teu foco não deve ser novos pacientes. Eu vou dizer uma pesquisa que saiu há muitos anos atrás. Muita gente da administração conhece essa pesquisa. Abra os ouvidos agora para o título. Porque eu não devo focar em novos pacientes, Gustavo. Eu não estou dizendo que você não vai ter novos pacientes. Você vai ter, mas o foco não deve ser isso. Por quê? Porque custa 5 vezes mais você obter novos pacientes do que manter os atuais, os antigos. Eu vou repetir. Abra os ouvidos agora. Isso são pesquisas que há muitos anos existem, sempre dá na mesma. Custa 5 vezes mais você obter novos pacientes do que você cuidar e manter aqueles que já existem. Custa 5 vezes mais. 5 vezes mais o teu tempo, energia e o teu dinheiro que você vai investir e às vezes até gastar para você conseguir obter pacientes novos. O segredo não é paciente novo. O segredo é você ter uma tradição com aqueles antigos. Então, por exemplo, eu, no Paraná, eu tenho desde 2015 que eu tratei uma paciente lá, tratei depois toda a família dela, tratei, ela me mandou até hoje, 2015 para cá, eu acho que ela me mandou uns 50 pacientes que veio dela de 2015 para cá. Ela me mandou. Mais de 50 pacientes, ela me enviou, ela. Então, ela faz o meu marketing, eu não preciso fazer nada, porque eu tratei muito bem ela, eu cuido dela. E como que eu cuido, Gustavo? Para ela, por exemplo, como ela me mandou muito paciente, e como o caso dela foi bem particular, específico, eu falei para ela, olha, a hora que você precisar, o resto da minha vida, que eu puder te atender, eu não vou te cobrar nada. Não vou te cobrar. A não ser que você queira me pagar. Mas eu, a princípio, não vou te cobrar. Você entendeu? Por quê? Olha o tanto de paciente que ela me mandou. E outras coisas mais que não dá tempo de falar tudo hoje aqui. São pacientes diferentes. Cada pessoa é diferente uma da outra. Todas você tem que trabalhar com respeito, educação, etc. Mas as pessoas são diferentes. Tem pessoa que gosta de abraço, tem pessoa que não gosta. Tem pessoa que gosta de beijinho no rosto, tem pessoa que não gosta. Tem pessoa que quer bajulação, que você fique mandando mensagem toda semana, tem pessoa que não gosta. Então, você tem que tratar diferentes pessoas, porque elas são diferentes. E o foco é cuidar dos que já existem. Cuide bem dos pacientes que você já tem. Eles vão mandar paciente novo. E não você ficar focando em ter paciente novo e ficar fazendo outdoor e panfleto e não sei o quê para obter pacientes novos, clientes novos. O foco é cuidar dos antigos. Eu conheço um profissional do ramo que eu trabalho, por exemplo, que trabalha com doença aguda ou trabalha com dor. Ele atende paciente, ele nunca entra em contato com o paciente. Ele nunca mandou um WhatsApp para saber como o paciente passou depois da sessão. Ele não manda. Você acredita que tem hoje médicos e profissionais de saúde que se recusam a dar um número de celular caso aconteça alguma coisa? Você acredita? E tem gente que é a seguinte desculpa. Ah, não, eu não vou dar porque senão o paciente vai me encher o saco. Encher o saco é a tua profissão. Você entendeu? Isso não é só para pediatra... Não é. É para todo profissional de saúde. Você fez um juramento lá. Não sei se você está lembrado.
quando você se formou, você fez um juramento. Você tem que cuidar daquele indivíduo, daquela pessoa. Lógico, você não precisa responder 3 horas da manhã um WhatsApp. Agora, você tem que dar, sim, um contato onde o paciente, você fez um tratamento, ele se sentiu mal, teve um efeito colateral com o tratamento, ele tem que ter o seu número. Ele tem que ter o seu número, entendeu? Se não, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você faz um tratamento no paciente, dá um efeito colateral, uma crise de cura ou alguma coisa, ele não te achou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter o concorrente, ele vai para o outro, e ainda ele vai fazer mais, ele vai falar mal de você. Então, por isso que o foco nosso nunca é, escute bem, o paciente deixou de ser paciente e se tornou um cliente exigente. O paciente deixou de ser paciente e se tornou um cliente exigente. O paciente hoje, você sabe muito bem, ele não quer saber, vamos fazer 10 sessões para ver o resultado que dá. Que isso, ele não volta mais. É 2, 3 sessões, você tem que dar resultado. Se o resultado não aparecer em 2, 3 sessões, ele some. Ele some, ele não vai te falar por quê. Ele não vai te mandar mensagem dizendo, eu vou parar por causa disso, de aqui. Não, ele vai simplesmente sumir e ainda vai falar mal de você para um monte de gente. Então, o foco nosso nunca vai ser primariamente obter novos pacientes, que isso custa muito. Teu tempo, tua energia, teu dinheiro. O foco é cuidar dos que já existem. Por exemplo, as companhias aéreas fazem isso. Sabe o que eles fazem? A regra da teorema de Pareto. Já ouviu falar de Pareto? Pareto foi um economista italiano que ele desenvolveu a regra dos 80-20 ou 20-80, dependendo de onde você começa. 80% do seu resultado advém de 20% do que você faz. 20% dos seus melhores clientes geram 80% da sua renda. Você pode checar isso no seu esquema. 80% do seu faturamento advém dos 20% dos seus melhores clientes. Então a companhia aérea, o que ela faz? Ela vê quais são os 20% dos clientes que mais voam pela nossa companhia. E aí eles mandam um cartão de felicidade, de fidelidade. E a felicidade. Fidelidade, viaja, né? O cartão de fidelidade, e ele tem benefícios. Aqueles 20% dos seus pacientes que geram 80% da sua renda, eles têm que ser diferenciados e tratados diferentes. Ele não pode ser tratado igual ao outro. Não pode. Olha que interessante isso. Eu não estou falando que você tem que dar uma consulta de graça. Ninguém trabalha de graça. Não estou falando que você tem que necessariamente dar desconto. Desconto não funciona. Mas você tem que tratá-los diferente. Fazer coisas que às vezes você não poderia fazer para os demais. Você entendeu? Não porque os outros não mereçam. Tem nada a ver com merecimento. Tem também. Tem a ver com eles estão te trazendo outras coisas. Então, o foco é sempre cuidar daqueles que já existem. Certo?